Nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar com Matplotlib. Mas antes de começar, é interessante dar uma olhada no site matplotlib.org. Aqui, quem precisar encontra informações detalhadas sobre a instalação da biblioteca, qualquer que seja o sistema operacional. É importante notar que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais recente do Matplotlib é 3.3.1. E claro que versões futuras sempre podem conter funcionalidades um pouco diferentes da versão atual. Outra coisa muito interessante nesse site é a galeria de exemplos que eles disponibilizam. Aqui a gente tem uma quantidade muito grande de exemplos e para qualquer um deles a gente tem o código que gera o gráfico em questão. Vamos então para o código, para começar a ver as primeiras funções do Matplotlib. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a biblioteca. Eu vou fazer isso com o comando import matplotlib.pyplot. Eu vou acrescentar como PLT. Aqui, o pyplot é o pedaço do matplotlib que contém as funções que a gente vai utilizar por enquanto. E é comum usar o nome PLT na hora de fazer essa importação. Bom, todo mundo faz isso, então a gente vai fazer também, certo? E assim fica fácil outras pessoas identificarem o que a gente está fazendo no nosso código. Bom, então antes da gente gerar o primeiro gráfico, o que a gente precisa é de dados. Eu vou então gerar duas listas x e y com alguns dados. Então a lista x vai conter 1, 2, 3 e 4. E a lista y eu vou colocar 5, 7, 3, 5. Então com isso, tudo que a gente precisa fazer é utilizar o comando plt.plot e passar as duas variáveis x e y. Então eu vou agora eu vou executar esse código da forma como ele está e a gente vai gerar o primeiro gráfico. Está aqui o nosso gráfico. Então a gente pode ver, nós temos os dados correspondentes aos valores de x, 1, 2, 3 e 4, e y, 5, 7, 3 e 5. Bom, o gráfico ele vem para a gente nessa janela interativa e aqui na parte superior da janela nós temos uma barra de ferramentas com alguns botões. Então a gente pode, por exemplo, salvar essa figura. Nós temos também algumas ferramentas de navegação. Então nós temos a ferramenta de zoom. Eu posso selecionar uma região utilizando o botão esquerdo do mouse. Com isso eu vou aproximar o gráfico. E eu posso também selecionar utilizando o botão direito para afastar o gráfico. Além disso, nós temos essa ferramenta em forma de cruz. Ela serve para movimentar todo o gráfico em qualquer direção. Já essas setas para a esquerda e para a direita, o que elas fazem é retornar para a visualização anterior ou avançar para a visualização seguinte. E, por último, esse botão com o desenho de uma casinha, ele retorna para a visualização original do nosso gráfico. Bom, aqui uma coisa importante de se notar é que, dependendo da plataforma que vocês estejam utilizando, vocês vão precisar do comando plt.show. Então, vou executar novamente esse código agora, não tem diferença nenhuma, o gráfico aparece da mesma forma, mas o que esse comando show ele faz ele gera o gráfico. No meu caso, eu não preciso acrescentar esse comando, porque eu estou utilizando o Spider, e o Spider ele automaticamente gera os gráficos sempre que eu tenho o comando plot. Mas é bom ter isso em mente, dependendo
das ferramentas que vocês estiverem utilizando para escrever o código, vocês podem precisar do comando plt.show. Bom, então eu vou executar novamente esse código para a gente visualizar mais um pouco o gráfico. O que a gente pode fazer com esse gráfico agora é, por exemplo, acrescentar rótulos nos eixos X e Y. Vou fechar essa janela. Para fazer isso, a gente precisa dos comandos plt.xlabel para acrescentar o rótulo no eixo X. Então, entre parênteses, eu passo, por exemplo, eixo X, é o texto que eu quero que apareça no eixo. Já para o eixo Y, de forma parecida, eu posso fazer plt.ylabel e eu vou colocar o texto eixo Y. Perfeito, então agora nós temos aqui no eixo horizontal o rótulo que eu escolhi, eixo X, e no eixo Y, o eixo vertical, eu escolhi o rótulo eixo Y, certo? Outra coisa que nós podemos acrescentar agora nesse gráfico é um título. Para isso, nós temos o comando plt.title e eu vou passar, por exemplo, primeiro gráfico. Então, executando novamente esse código, a gente já visualiza o título primeiro gráfico. Repara que não tem problema nenhum acrescentar palavras com acentos, mas Matplotlib sabe lidar com isso. Agora, outra coisa que eu quero mostrar é como a gente pode acrescentar uma legenda nesse gráfico. Então, voltando para o gráfico. Por enquanto, na figura a gente tem um gráfico só, mas imagina que a gente pode ter vários gráficos na mesma figura, certo? Então, é interessante a gente ter uma legenda identificando cada um dos gráficos. Para criar uma legenda, a gente precisa seguir duas etapas. A primeira delas é, aqui no comando plot, informar qual vai ser o texto que vai aparecer na legenda. Então, eu faço isso através do parâmetro label. E eu vou colocar aqui meu gráfico. Bom, já o segundo passo para gerar a legenda é utilizar o comando plt.legend. Então, primeiro, eu informo ao Matplotlib qual é o texto que deve aparecer na legenda referente a cada um dos gráficos. Nesse caso, eu tenho só um comando plot, então eu vou ter só um gráfico na figura, mas posso ter vários. E o segundo passo é criar a legenda de fato. Então, executando agora esse código, maravilha. Nós temos o gráfico completo, com os rótulos, o título e a legenda, certo? Agora, o Matplotlib, ele define automaticamente qual é a posição que a legenda vai ficar. E nós arrastamos esse gráfico na direção onde a legenda estava, a legenda muda de posição. Então, isso é uma coisa interessante, a gente não precisa se preocupar, mas, eventualmente, se nós quisermos definir a posição da legenda, eu posso fazer isso aqui no comando plt.legend. Eu posso passar o parâmetro lock e esse parâmetro eu posso definir, por exemplo, as posições upper right, ou seja, a parte superior direita, é a posição em que a legenda já estava antes, mas dessa vez a legenda não vai mudar de posição, ela vai ficar fixa naquele canto. Eu posso utilizar também upper left, parte superior esquerda dessa vez. Posso fazer as mesmas coisas para lower left, então canto inferior esquerdo, ou lower right, canto inferior direito. Também é possível utilizar o centro do gráfico como posição para fixar a legenda. Outra forma de definir a posição da legenda,
se eu não quiser utilizar essas posições pré-definidas, ao invés de passar esse parâmetro lock, ao invés de passar uma string, eu posso passar uma tupla com as coordenadas x e y em que eu quero que a legenda apareça. Então, eu vou passar, por exemplo, 0.1, 0.3. Vamos ver onde essa legenda vai aparecer agora. Daqui. Esses dois números que eu utilizei, 0.1 e 0.3, eles devem ser entre 0 e 1, e eles significam, o primeiro, a posição ao longo do eixo x, e o segundo, a posição ao longo do eixo y do gráfico. Então, 0 seria na origem e 1 seria na outra extremidade do eixo, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, escolhendo 0.1, 0.3, eu estou informando que eu quero que o canto inferior esquerdo da legenda fique a 10% do eixo x, o 0.1, e a 30% no eixo y, ou 0.3. Bom, e por enquanto é isso que a gente tem para ver. Nos próximos vídeos a gente vai continuar vendo outras formas de utilizar o Matplotlib. Até mais!